A carta de São Tiago, no capítulo 2, versículo 26, diz assim: assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. É importante isso, porque algumas pessoas pensam que basta ter fé. Ah, eu creio em Deus, creio muito em Deus. Mas se você crê e não tem as obras, a sua fé é morta, porque a palavra também diz que até os demônios creem que Deus existe, mas eles não obedecem, eles não servem a Deus. Mas nós que queremos, de fato, servir a Deus porque o amamos, porque cremos nele, nós temos que praticar as obras que ele quer que nós pratiquemos. E a igreja nos ensina algumas regrinhas baseadas na própria Bíblia. Então, as obras de misericórdia, chamadas corporais e espirituais. As obras de misericórdia corporais são aquelas que nós fazemos para as necessidades básicas do corpo daquela pessoa que necessita. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos. É claro que atualmente, a gente não pode simplesmente abrir a porta e acolher a pessoa que está passando na rua e trazer para dentro da sua casa. Existem regras, existem meios para isso, para você não se expor ao perigo. Mas, de alguma forma, nós temos que atender essa necessidade. Visitar os enfermos e encarcerados. Nós podemos visitar os enfermos. Devemos visitar os enfermos, mas quando nós visitamos um enfermo, nós temos que ir com o espírito de oração, com o espírito de caridade, de compaixão, para ajudá-lo na sua necessidade. Talvez com apenas uma presença amiga, um abraço, uma palavra de conforto, nunca para criticar, nunca para condenar, e menos ainda para deixar a pessoa entristecida e humilhada. E também visitar os encarcerados. Existem regras para isso, mas é possível isso também. E libertar os prisioneiros. É claro que nós não podemos ir lá na cadeia e abrir as portas da cadeia para que as pessoas saiam. Não é isso que quer dizer, não é literal. Mas nós devemos e podemos ajudar aquelas pessoas que de alguma forma estão presas e por si só não têm necessidades e nós podemos ajudá-las. Ah, mas elas não merecem. Ninguém de nós merece também a graça de Deus. No entanto, Deus faz chover sobre bons e maus. Ele dá o sol para bons e maus. Então Deus pratica dessa forma a misericórdia para conosco, e é desse jeito que ele quer que nós também pratiquemos as obras de misericórdia, sem prestar atenção se a pessoa merece ou não. Enterrar os mortos. Aqui não é literal também, mas você pode ajudar aquela pessoa que, na sua necessidade, ela não tem como, talvez, bancar os gastos de uma pessoa da sua família que faleceu, que vai estar sendo velada. Então, coisas desse tipo nós podemos e devemos ajudar, se estiver ao nosso alcance e se for necessário para a pessoa. E as obras de misericórdia espirituais, dar bom conselho. Veja bem, dar bom conselho não significa falar aquilo que te convém. Significa que dar bom conselho deve ser segundo o olhar de Deus. A pessoa que quer aconselhar o outro, ela deve primeiro ter regras de vida moral, ter regra de vida segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Se a tua vida está sendo pautada pela palavra de Deus, com certeza você terá o que falar para ajudar o outro com bons conselhos. Ensinar os ignorantes. Ignorante aqui não significa a pessoa simplesmente a pessoa que não sabe ler, que não tem conhecimento de nada. Não é isso. Todos nós, em algum assunto, nós somos ignorantes. Eu sou ignorante em muitos assuntos. No entanto, em algumas coisas, eu até poderia ensinar alguém.
Então, todos nós temos o que aprender e o que ensinar, todos nós. Mas aqui, principalmente, ensinar os ignorantes é você levar uma palavra para a pessoa que edifique a vida espiritual dela. Porque muitas vezes a pessoa pode ser tão estudada, ser pós em muitas coisas, a pessoa ter doutorado em muitas coisas, e a pessoa às vezes, diante de Deus, é um ignorante, não sabe nada de Deus, não sabe nada daquilo que Deus quer que ela faça aqui nesse mundo, não sabe nada das coisas espirituais. Portanto, ela é uma ignorante nas coisas espirituais. Então, ensinar os ignorantes não significa que você tenha que ter doutorado para isso, mas significa que você é uma pessoa que vive a sua fé, você conhece a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, e o Espírito Santo, dentro de oração, numa vida de oração, ele te inspira palavras que você possa ajudar o outro, edificar a vida do outro. Isso é ensinar os ignorantes, repreender os que erram, também segundo a palavra de Deus. Nós não podemos sair corrigindo as pessoas aleatoriamente. Nós podemos e devemos tentar ajudar, se a pessoa quiser, se a pessoa tiver disposição, porque muitas vezes a pessoa ela recebe uma repreensão como uma crítica e ela não quer ouvir aquilo. Então, a arrogância, o orgulho da pessoa, muitas vezes impedem que ela seja repreendida, que ela cresça na vida espiritual. Então, você não vai forçar, você vai simplesmente ver se a pessoa está disponível, se ela tem disposição interior para ser repreendida em algum erro. Porque diz a palavra que se você desvia um pecador do seu erro, do seu pecado, do pecado que o condena, você terá sua alma salva. Então, isso é muito importante. Repreender os que erram, consolar os aflitos. A pessoa que está naquela situação difícil, que está abatida por algum problema, se você se coloca do lado dela, se você a ajuda, se você é uma palavra de conforto, de consolo, no momento certo, isso tem muito significado. É uma ajuda muito grande para a pessoa. Perdoar as injúrias. Você perdoa as pessoas que te ofenderam? Você perdoa porque Deus disse, Jesus disse que perdoa aqueles, para nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, assim como Ele nos perdoa. Então, primeiramente, Jesus nos perdoa, depois ele exige que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. E por quê? Porque nós também temos os nossos defeitos. Todo mundo tem defeito. Eu tenho defeito, muitos, você tem, todos têm. O padre tem, o bispo tem, o papa tem, todo mundo tem defeito. Então, por isso, nós precisamos ter paciência com os defeitos da outra pessoa, para um bom convívio, para que isso também nos ajude a ser purificados, porque a paciência também é um exercício que nós podemos praticar e ser virtuosos na paciência. Sétima obra de misericórdia espiritual. Rogar a Deus pelos vivos e pelos falecidos. Nós podemos pedir a Deus tudo que é necessário para a boa vida do nosso semelhante, do nosso irmão, do nosso próximo. Rogar a Deus pelas pessoas, interceder pelas pessoas, pelas suas causas. Isso é uma obra de misericórdia espiritual. E também nós podemos fazer isso pelas almas do purgatório, né? Os falecidos são as almas do purgatório. Ah, mas eu não sei onde que ela está. Não sei se ela está no purgatório, eu também não sei. Nós não sabemos, só Deus é que sabe. Mas quando nós rezamos pelas almas do purgatório, essas orações, elas se não for para uma alma específica, ela irá para outra. Nenhuma oração será em vão. Então, todas as vezes que nós praticamos essa obra de misericórdia espiritual, que é ajudar, interceder pelas almas do purgatório, Deus nos recompensa também por esse ato de bondade.
Então, obras de misericórdia corporais e espirituais nós devemos praticar para fazermos a nossa parte aqui na terra, fazer aquilo que Jesus disse, fazer aquilo que está na carta de São Tiago. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta.